Se você quer ter uma vida financeira melhor, você precisa desenvolver três habilidades. Não é sorte, não é mágica, é habilidade. E se você não tiver essas três habilidades, dificilmente o dinheiro vai crescer na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira, algo essencial para a vida, mas que infelizmente não nos ensinaram na escola. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cristina Lopes e aqui eu te ensino de forma simples como ganhar, poupar e multiplicar o seu dinheiro. Educação financeira é, de forma simples, saber lidar bem com o seu dinheiro no dia a dia. Não é sobre investir. Isso é uma parte. Educação financeira envolve entender, organizar e tomar boas decisões com o seu dinheiro. Educação financeira é ganhar dinheiro, buscar renda, melhor ganhos, controlar o dinheiro, saber para onde ele está indo, poupar, guardar uma parte, mesmo que pequena, usar bem, evitar gastos desnecessários, multiplicar, fazer o dinheiro crescer e investir. De uma forma muito simples, o que é inteligência financeira? Falta de educação financeira, falta de saber como lidar com o dinheiro ou como investir. É quando a pessoa ganha dinheiro, mas não sabe para onde ele vai, gasta sem pensar, usa muito o cartão de crédito e entra em dívidas, não consegue guardar nada, não tem planejamento, vive sempre no aperto. E os principais prejuízos na prática: endividamento constante. A pessoa depende de cartão, empréstimos e parcelamentos e vive pagando contas do passado. Falta de dinheiro no final do mês. Mesmo trabalhando, o dinheiro nunca sobra. Gera frustração e sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Causa estresse e ansiedade. Problemas financeiros afetam diretamente a mente. Preocupação, insônia, pressão alta, pressão emocional, entre outros. Falta de segurança. Sem poupar, qualquer imprevisto vira um problema enorme. Um gasto desnecessário vira dívida. Dependência de renda ativa. A pessoa precisa trabalhar o tempo todo para pagar as contas. O dinheiro não trabalha por você. E há várias pesquisas que mostram hoje que o Brasil vive um cenário muito preocupante. Mais de 81 milhões de brasileiros estão endividados, e isso é quase metade da população adulta. O país chegou no nível de inadimplência da história. Existem mais de 332 milhões de dívidas ativas no país. Ou seja, não é um caso isolado, é um problema geral. E vamos te falar que isso significa que milhões de pessoas estão com o nome negativado, não conseguem pagar contas básicas, vivem usando crédito para sobreviver. E o mais importante, isso não acontece só porque as pessoas ganham pouco, muitas vezes acontece por falta de educação financeira. Na prática, as pessoas trabalham, recebem, mas no final do mês não tem nada ou até acaba devendo. Não é porque não ganha pouco necessariamente, é porque não tem o controle e nem estratégia sobre o dinheiro. Falando para você de uma comparação muito simples, a inteligência financeira é quando você sabe controlar o seu dinheiro. A falta da inteligência financeira, o dinheiro controla você. E a falta de inteligência financeira faz você trabalhar muito e mesmo assim não sair do lugar.
E tem mais um ponto que pouca gente fala. Muitas pesquisas mostram que problemas financeiros estão entre os principais causas de separação nos casamentos. E não só é a falta do dinheiro, é a falta de diálogo, de organização, de planejamento, porque quando o dinheiro está desorganizado, a vida do casal também fica desorganizada. E é assim, quando o dinheiro vira o problema entre o casal, entre o relacionamento, ele sente primeiro. Educação financeira é muito importante, mas como a gente não aprende isso na escola, acaba achando que não é algo importante ou necessário e que nem precisa ser estudada. E a educação financeira é importante, sim. É tão importante que existem centenas de livros ensinando como lidar melhor com o dinheiro e serem inteligentes ao usar o seu próprio dinheiro. Quando se diz educação financeira, muita gente pensa que é algo, nossa, difícil, cheio de termos, investimentos complicados e acaba se afastando ou nem se interessando. E quando você fala ser inteligente ao usar o dinheiro, você traz algo prático e é do dia a dia. E a diferença entre educação financeira, que é a teoria de aprender conceitos, entender os investimentos, estudar finanças e ser inteligente com o seu dinheiro na prática, é saber gastar, evitar dívidas, guardar um pouco, tomar boas decisões. Ou seja, não adianta só saber, tem que aplicar. E se ninguém nunca te ensinou a lidar com o dinheiro, você não está sozinha ou sozinho. A verdade é que muita gente cresce aprendendo muitas coisas na escola: matemática, português, ciências, arte, entre outras matérias, mas não aprende o básico, como lidar com o seu próprio dinheiro. E é por isso que tanta gente trabalha, se esforça e mesmo assim vive no aperto. Mas tudo isso muda quando você entende os três pilares fundamentais da educação financeira. O primeiro deles é ganhar dinheiro. Você precisa buscar crescer, não se acomodar, porque só depender do mesmo valor todos os meses te limita. E a primeira habilidade é essa: ser inteligente para ganhar dinheiro. A segunda habilidade é poupar dinheiro. E aqui está a grande sacada e virada. Não é guardar o que sobra, é separar uma parte mesmo quando parece pouco. E a nossa terceira habilidade é multiplicar o dinheiro. Porque trabalhar a vida inteira só para pagar contas cansa. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar por você. E é isso que os investimentos fazem. Se você só ganha, você sobrevive. Se você ganha e poupa, você respira. Mas quando você aprende a multiplicar o dinheiro, você começa a viver com mais tranquilidade. Comece pequeno, mas comece. Porque a mudança na sua vida financeira começa com uma decisão. Ganhar dinheiro não é só trabalhar ou correr atrás. Tem a ver com desenvolver habilidades que te permitem gerar renda de forma justa e correta. Poupar dinheiro não tem a ver com viver com inteligência. É saber usar o dinheiro com sabedoria, aproveitar o presente, mas sem exageros. É não deixar de viver. É evitar o desperdício e manter uma vida simples, para ir construindo um patrimônio ao longo do tempo. Multiplicar o seu dinheiro é aprender a investir para fazer o seu dinheiro crescer, construir patrimônio e, com o tempo, gerar renda passiva. Se você
ganha mais, mas não poupa, não adianta. Porque o dinheiro entra e sai e você continua no mesmo lugar. Se você ganha e poupa, mas não multiplica, também não adianta, porque o dinheiro fica parado e não cresce. Agora, quando você aprende a fazer as três habilidades, ganhar, poupar e multiplicar, a sua vida financeira começa a mudar de verdade. E como eu já disse em outros vídeos, o conhecimento ele é libertador. E quando você aprende a lidar com o dinheiro, você começa a ter mais liberdade. Comece hoje. E se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa saber disso. Que Deus te abençoe por me acompanhar até o final deste vídeo. Até a próxima!